o resumo da semana no programa Dias Andados com Sueli de Melo. Esta semana descobrimos que, afinal, aqui no Paraíso, as coisas não estão tão mal quanto pensávamos. Segundo um estudo recente do Centro de Estudos de Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, só em 2025, pouco mais de metade da população angolana será pobre. E nós, que achávamos que apenas um grupinho restrito tinha todas as benesses e vivia à Lagardère e que todo o resto já andava embrulhado na carência, afinal, só no próximo ano a pobreza chegará a uma metade dos angolanos. De acordo com o SEIC, em 2025 serão 18 milhões de pessoas pobres em Angola, não sabendo, no entanto, especificar como se caracteriza essa pobreza. Descobrimos que, afinal, não há motivos para tantas lamúrias e lamentações com os preços dos produtos alimentares, vestuário, habitação, sem falar na educação e saúde, cujos valores cobrados não coadunam com a qualidade prestada. Porque, afinal, ou há angolanos a baixarem o espírito de Jesus Cristo e a efetivarem o milagre da multiplicação, ou também, milagrosamente, a moeda angolana valorizou-se assustadoramente. Ficamos a saber, numa das televisões, agora tornada pública, que há famílias compostas por 8 membros que com 500 kwanzas almoçam e jantam todos os dias. Não sendo considerado crime a eloquência estéril, a mesma televisão devia chamar estas famílias para darem o seu testemunho e ensinarem aos demais como conseguir tal proeza. Afinal, o Presidente da República sofreu bullying despropositadamente, porque, ao que parece, a fome é mesmo relativa. Tinha razão João Lourenço quando disse que o país já tem muita produção nacional e, portanto, passa fome quem quer. Ou não. Como recorrentemente o nosso governo gosta de nos mimar com perspectivas irrealistas e planos megalómanos, veio agora o Ministério da Agricultura e Florestas confirmar isso mesmo. Segundo o Diretor Nacional das Florestas, o Plano de Desenvolvimento Nacional, no que à produção de cereais diz respeito, teve de ser revista em baixa porque as metas propostas eram inatingíveis. Com a justificação de estimular a produção nacional e baseado nas perspectivas utópicas, trocaram os pés pelas mãos com a justificação de estimular a produção nacional. Decidiram então taxar a importação do arroz, que estava livre de encargos, para 20%. Entretanto, ainda de acordo com o diretor das florestas, anualmente são consumidas cerca de 500 mil toneladas de arroz e o país produz tristes 30 mil toneladas. Vá-se lá entender. O que não se entende mesmo são as insistentes viagens do nosso presidente, que decidiu desta vez aumentar as já incontáveis horas de voo, sem que se aviste no horizonte os frutos dos acordos que quase sempre levam o chefe ao exterior. Desta vez, João Lourenço foi à República Checa buscar a solução para os problemas que afligem os angolanos. Ainda nestes dias que andaram, o embaixador russo em Angola lamentou estar há 7 anos a aguardar que João Lourenço encontre um espaço na agenda para que mesmo vá entregar as cartas credenciais. Não se sabe ao certo se o presidente continua a olhar com bons olhos para o Kremlin. O certo mesmo é que o representante de Putin garantiu em entrevista ao Valor Económico que se Angola se aliar aos russos, as vantagens serão maiores do que as que recebe das terras do tio Sam. Como qualquer um pode perceber, estão todos os olhos postos na banda, cada um Talvez por isso se façam estudos e investigações que dão conta das evoluções em Angola. Esta semana, por exemplo, a The Economist Intelligence Unit concluiu que Angola já não faz parte do grupo de países autoritários e estamos, portanto, a um passo de passar ao regime da democracia imperfeita, que, por sua vez, está a um passo da democracia total. Tal como começamos a crónica, afinal, em Angola está bom. E como canta o brasileiro Dominguinhos...
Esta semana, à boa moda dos partidos angolanos, o PRS tratou de descartar a participação de candidatos à liderança dos renovadores, tendo acabado por dar como válida apenas a candidatura de Benedito Daniel. Nos dias que andaram, voltou a haver queixas de unidades orçamentais que resistem a apresentar as contas, com as embaixadas e administrações municipais no topo da lista. Das 18 províncias, apenas 4 apresentaram por completo o relatório de contas e das 88 missões diplomáticas e consulares, apenas 23 prestaram contas de forma regular, 36 de forma irregular e 29 sequer se deram ao trabalho de apresentar, seja lá o que for. Como habitual, alguns destes temas passam agora à análise de Evaristo Moura. O resumo semanal da atualidade passa por aqui. A política, a economia, as polémicas, o rumo do país, as decisões em análise. Todas as sextas-feiras, no final da tarde, com o diretor do jornal Valor Económico, Evaristo Molaza. Rádio Essencial, uma opinião com valor. Vamos à análise com Evaristo Molaza. Boa tarde, Molaza. Angola deixou de fazer parte dos países autoritários, de acordo com a consultora The Economist. O que, na tua percepção, o que é que terá levado a instituição a chegar a esta conclusão? Bem, boa tarde, antes de mais. Eu penso que, mais do que a minha percepção, o que importa aqui é percebermos internamente quais são as transformações que ocorreram que eventualmente poderão ter determinado esta leitura. Eu tenho dúvidas que tenham ocorrido transformações importantes que possam ter que possam determinar leituras diferentes relativamente à natureza do regime. Não houve transformações. Nós, nas questões fundamentais, continuamos a ser um país igual a si mesmo. Se nós tivermos como base de referência, por exemplo, o último processo eleitoral, eu diria que, salvo o processo de 92, que para muitos, como chegou a dizer certa vez o referente Chipessa, não foram eleições, tendo em conta o contexto em que decorreram, nós tivemos as eleições mais contestadas do pós-guerra, digamos assim. Continuamos a ter um Estado que está a apostar seriamente em leis que visam torná-lo num Estado ainda mais autoritário, não é? O respeito dos direitos humanos, grosso modo, as questões mantêm-se, os grandes problemas mantêm-se na mesma. Portanto, eu não consigo perceber que transformações é que poderão ter ocorrido, francamente, que justifiquem esta nova classificação. De qualquer forma, mas é importante... todo caso, o que é que terá levado a consultora a chegar a esta conclusão? A primeira, nós fazemos, Soli, nós fazemos, eu tenho a impressão, particularmente após a chegada do presidente João Lourenço ao poder, eu tenho a impressão de que a leitura de Angola a partir do exterior passou a ser feita a duas velocidades. Porque se no passado havia uma compreensão quase que consolidada de que efetivamente havia um regime autocrático, autoritário, a campanha que João Lourenço fez de promoção da imagem, da sua própria imagem, da imagem da sua governação, teve alguns efeitos extramuros. Mas essa promoção de imagem não tem de vir necessariamente acompanhada com coisas palpáveis? Tem. Por exemplo, deixa que eu te dei um exemplo prático. A percepção que se tem sobre o combate à corrupção, ou as leituras que se fazem no caso do angolano e no plano externo, não são necessariamente, digamos, convergentes, pelo menos em alguns segmentos. Tu és capaz de encontrar mais acolhimento sobre a narrativa de que efetivamente há um combate à corrupção, mais ou menos seria em Angola, lá fora, do que encontrarás provavelmente cá dentro.
Portanto, quando tu perguntas sobre questões práticas, é claro que a promoção da imagem de Angola e do seu presidente, no caso o presidente João Lourenço, esteve acompanhada de um conjunto de ações, não é, que podem corporizar essa dimensão prática que tu procuras. E como digo, eu tenho a impressão de que Angola passou a ser lida, pelo menos em alguns segmentos, passou a ser lida a duas velocidades lá fora. Há, de facto, determinados segmentos que ficaram convencidos de que estariam a ocorrer transformações importantes. Não é? Estás a dizer que há segmentos que se atêm mais à retórica do que à prática? De certa forma, sim. De certa forma, sim, porque se nós partirmos do princípio de que, de alguma maneira, esta campanha de promoção da imagem produziu resultados nos termos do que estamos aqui a dizer, naturalmente, eu diria que estas leituras são feitas mais da percepção do que propriamente dos factos, do que propriamente da realidade. Porque eu tenho muitas dúvidas que as pessoas que olham, especialmente a partir de Angola, dentro de Angola, que olham para isto com algum distanciamento, do ponto de vista de análise, do ponto de vista crítico, tenham dúvidas que possam afirmar que, do ponto de vista político, tenham ocorrido transformações relevantes que pudessem justificar, digamos, uma classificação diferenciada da natureza do regime em Angola. Não é? Tenho muitas dúvidas, francamente. Eu gostava que, eventualmente, alguém me esclarecesse em sentido contrário, porque a prática, a filosofia, a forma, se nós quisermos de uma maneira mais simplificada a governação, continua a ser praticamente a mesma. Nós continuamos a ter uma espécie de um partido-Estado. É evidente que as eleições de 2022 produziram alguns efeitos do ponto de vista da representatividade parlamentar da oposição. Isto também terá tido algum peso? Mas isto não, do ponto de vista da garantia das liberdades e dos direitos fundamentais, não houve aqui alterações significativas. Nós continuamos a ter, embora talvez aqui por responsabilidade própria da sociedade civil, hoje temos menos manifestações, comparado, eu quando digo hoje refiro mesmo a este período mais imediato, comparado, por exemplo, ao que nós assistimos até finais de 2022, pelo menos, meados de 2022, mas as referências que nós tivemos que sido é uma possibilidade, outra possibilidade será eventualmente o cansaço, será eventualmente a resignação. Nós temos estado a falar sobre isso, quer dizer, é possível aventarmos aqui uma série de possibilidades, mas a verdade é que os últimos registros que nós tivemos, as manifestações críticas ao governo ou contra o governo foram sempre reprimidas sob pretextos os mais absurdos que possíveis, não é? Portanto, os elementos que, digamos, que sobretudo configuram o quesito político da questão, que nos pudessem levar a interpretar o regime que nós temos hoje como sendo diferente daquilo que nós temos ontem, os elementos objetivos mantêm-se, são estáveis. Aliás, eu até diria que alguns aspectos, porventura, até teremos regredido. Eu, nos últimos dias, tenho estado aqui a dizer, quer neste espaço, quer no outro, que, curiosamente, há algumas conquistas que se configuram, ou que são compreendidas como conquistas do processo democrático, que hoje estão ameaçadas. Não é? Eu faço questão de reiterar isso. E uma delas é a regularidade dos processos eleitorais. Por exemplo, eu não estou aqui a pressagiar que não teremos eleições em 2027 ou que as coisas não ocorram nos termos como estão formalmente estabelecidas, mas o que eu estou a dizer é que de alguma maneira se tem normado o debate sobre a possibilidade de estes ciclos serem, digamos, de alguma maneira mexidos, não é? Por causa de um discurso ambíguo, um discurso, eu até não sei se o ambíguo seria o termo mais adequado, mas sim, porque algumas declarações foram ambíguas, porque quando se questiona, por exemplo, o Presidente da República se concorreria a um terceiro mandato, e ele diz que isso é tema para mais lá para a frente,
Isto põe em causa, permite-nos pôr em causa, como disse aqui há bocado, a regularidade dos processos eleitorais. Portanto, eu não consigo perceber, repito, relativamente aos elementos essenciais que conformam particularmente o quesito político da questão, não consigo ver transformações, não vislumbro transformações que possam explicar esta nova designação. De qualquer forma, é preciso que se diga que mesmo a tal classificação nova de regime híbrido, os regimes híbridos são regimes autocráticos. Não há nenhuma diferença entre um e outro. Quer dizer, é assim, se nós quisermos tornar isso numa linguagem mais prática, é provavelmente a diferença que é entre Angola e a Coreia do Norte. Não é? Se tu me perguntares se eu preferia viver na Coreia do Norte, eu diria que não, eu tenho de ser sincero, não é? Porque é evidente que, sendo os regimes todos autoritários, têm diferenças algumas vezes significativas que naturalmente os distinguem. Passa aqui a repetição, porque nós temos cá um regime autoritário, mas que tem uma capa de regime democrático, porque faz eleições, porque cria leis, algumas delas aparentemente com pendor democrático, e etc, etc. Tem as instituições. essenciais. Eu não sei porque é que diz isso, porque não percebo porque é que diz Permite, isso. por exemplo, criticar, não é? Sim, mas numa Coreia do Norte não estou a ver. Pronto, admito que sim, mas como digo, portanto, são essas diferenças que, do ponto de vista da atuação e da forma como, da atuação, naturalmente, dos diferentes regimes autoritários, que levam a que estas distinções sejam, no fundo, classificadas dessa forma. Portanto, repito, a diferença entre um regime puramente duro e autoritário e um regime autocrático será a diferença entre Angola e a Coreia do Norte, porque nós temos cá, de facto, uma autocracia, dando aqui provavelmente na acessão mais na leitura mais técnica, digamos assim, da coisa, porque temos efetivamente uma democracia dissimulada, porque temos eleições, porque temos isto, mas temos um Estado muito dependente do partido governante, temos um partido-Estado ainda, efetivamente, com todas as suas, digamos, com todos os cagendos, não é? Por isso é que eu acho que, em termos substantivos, não me parece que esta reclassificação da natureza do regime tenha consequências importantes, pelo menos do ponto de vista daquilo que é a nossa vida, nós enquanto angolanos, porque nós continuamos... Mas é mais fácil um regime híbrido passar para o estágio anterior, no caso o seguinte, que é o regime da democracia. Um regime híbrido é um regime, eu diria que está numa espécie de um limbo, não é? Está numa condição em que tanto pode regredir, e a prova disso são os exemplos a que eu me estava a referir há bocado. Portanto, nós estamos aqui a ver um conjunto de movimentos estranhos, nomeadamente no plano legislativo, de aprovação de leis, tentativa de aprovação de leis, eu diria, no mínimo esquisitas, e que não configuram propriamente o espírito, ou que não perseguem propriamente o espírito dos Estados ditos democráticos. Portanto, nós estamos aqui, de facto, num limbo. Nós podemos, tanto a questão crítica do regime híbrido é precisamente esta, que nós podemos perfeitamente, tanto podemos recuar quanto podemos avançar, não é? É evidente, é uma espécie, eu diria, de um 50-50, não é? Para ser eventualmente mais prático, nós podemos perfeitamente ir mais para frente, porque naturalmente há um certo espaço de protesto, um certo espaço de crítica, um certo espaço de movimentação, apesar de todas as restrições, há um certo espaço de realização de alguma contestação, de algum protesto, de alguma crítica, e isto pode naturalmente precipitar alterações também no próprio processo político. Mas também o processo pode acontecer no sentido inverso, precisamente porque nós temos um partido que continua a ter um controlo arrasador e absoluto do Estado, ao ponto de, até para se ser diretor de uma escola secundária, tem de ser militante de um cabo qualquer, porque senão não se chega lá, não é? Portanto, por isso é que nós podemos tanto ir para frente como naturalmente regredir. Um dado curioso, esta mesma consultora, no ano passado,
bem no fim do ano passado, em novembro, salvo erro, previu que João Lourenço desrespeitaria a Constituição para seguir para um terceiro mandato. Isto é algo que aconteceria num regime não autoritário, não há aqui alguma... Precisamente por isso é que eu dizia há bocado, aliás, a minha construção, digamos, do meu raciocínio começou precisamente por aí. Embora, e oportunamente tu me faças lembrar isso, porque de facto o que nós estamos em presença de no mínimo de uma contradição profunda. No mínimo de uma contradição profunda. Porque, porque o que é que ocorreu de relevante entre o tal período em que a agência faz esses alertas para a possibilidade de desrespeito à Constituição por parte do Presidente da República, no sentido de forçar um eventual terceiro mandato, o que é que houve de relevante entre o período em que sai esta leitura e o que está a acontecer agora, e esta nova leitura? Esta leitura é referente também a 2023, portanto... Sim, mas exatamente, mas o que eu digo é que as leituras são feitas em momentos diferentes. Repara que 2024 mal começou, nós estamos agora a terminar o fevereiro. O que é que aconteceu no intervalo das duas leituras? Nada de especial, rigorosamente nada. Por isso é que eu não vou cometer aqui eventualmente o desplante de levantar suspeições sobre como é que eventualmente algumas vezes alguns desses estudos são eventualmente feitos. E como é que são? Eu não vou levantar suspeições relativamente ao caso angolano específico. Não a este caso específico, mas como é que são, para sabermos também. Como escreveu certa vez o Graça Campos, referindo-se à Euronews, não é? Que é uma televisão paga para fazer publicidade sobre os países, não é? Para fazer notícias publicitárias sobre os países. Não quero dizer que seja o caso, mas quem conhece, quem sabe um pouco como é que as coisas acontecem no mundo real, porque aquilo que nós temos, aquilo que se vê aqui no front office, diria claramente eu diria que é um mundo manipulado, não é? É que é uma espécie de uma percepção, porque os factos, a vida real acontece por trás das câmaras, não é? E as pessoas sabem o que é que efetivamente acontece por trás das câmaras, não é? Portanto, estas leituras contraditórias de uma agência com a reputação que tem a The Economist, Intelligence, penso que é isso, só podem ser no mínimo esquisitas, não é? Mais do que isso, eu seria obrigado a especular mais do que aquilo que eu me permitiria fazer, porque, repito, não estamos aqui a ver transformações relevantes que tenham ocorrido nos indicadores que possam justificar essas leituras diferenciadas. 17h54, este é o Dias Andados, programa que vai ao ar a todas as sextas-feiras, depois das 17h30. Podemos ser acompanhados em direto no Facebook e na página da Rádio Essencial no YouTube. Passamos para outro tema, um estudo recente do SEI que revela que em 2025 pouco mais da metade dos angolanos serão pobres. O que é que diz esse estudo? Bem, desde logo essa é uma atualização que o SEI faz das leituras das previsões dos principais indicadores económicos do país. Eu sei que vai fazendo isso com alguma regularidade e esta atualização que fez incidiu particularmente a preocupação sobre a questão da pobreza. Bem, os números dizem que, efetivamente, a pobreza vai agravar-se, não é? Na leitura como naturalmente o SEI faz, portanto, como interpreta os factos e na forma como naturalmente extrapola os dados. Agora, eu julgo que a questão da pobreza em Angola é muito problemática. É problemática no sentido em que eu tenho a percepção, e digo isto com base naturalmente não só em leituras pessoais, mas também nas várias conversas que vamos fazendo com vários especialistas que trabalham nestas matérias, há uma dificuldade muito grande de se conceituar a pobreza em Angola, porque os angolanos são muito mais pobres do que isso. Portanto, em termos numéricos, eu julgo que há muito mais pobreza em Angola do que os 50%
pelos pouco mais 50% que são estimados pelo SAIC. Porque dependendo da forma como nós eventualmente percepcionamos, ou dependendo dos fatores que nós determinamos como sendo fatores que configuram a pobreza, em Angola há muito pouca gente que se pode considerar não pobre. Não é? Porque quando nós temos um país em que a maioria esmagadora da população tem acesso a serviços deficitários, por exemplo, da saúde, não é? Os serviços de saúde em Angola são deficitários, como nós sabemos. Os serviços de educação são deficitários, como nós sabemos. Deficitários do ponto de vista quantitativo, deficitários do ponto de vista qualitativo, e a maioria esmagadora da população acorre a esses serviços. Só aqueles que efetivamente podem é que não dispensam esses serviços, e aqueles que podem são uma minoria expressiva comparada àquela população que efetivamente precisa desses serviços públicos. Quando nós temos acesso à eletricidade a taxas ainda vergonhosas, tendo em conta o potencial que o país tem do ponto de vista da capacidade de produção, eu diria potencial do ponto de vista da capacidade de produção que o país tem. Quando acesso à água, aquilo que se diz, nós estamos num país em que não se pode beber água da torneira, não é? Um exemplo muito prático, não é? Não se pode beber água da torneira, e nós temos, mas quem já tem torneira já se dá por feliz, porque ainda temos uma população expressiva que nem sequer torneiras tem, porque tira águas nos tanques e nas cacimbas. Eu diria que a qualidade da habitação, não é? que se tem em Angola, que são a maioria esmagadora também, a qualidade, como nós sabemos, é precária, mesmo naqueles casos em que as pessoas habitam nos centros urbanos. Não é? É preciso ter nota que nós temos as cidades angolanas são velhas, os edifícios que as compõem são muito velhos, e muitas vezes as pessoas têm a percepção de que quem vive na cidade tem necessariamente condições de habitabilidade melhores, condignas, o que não é verdade, porque nós sabemos como é que muitas das vivendas, como é que muitos prédios, é verdade que há algumas cidades que evoluíram um pouco mais, nomeadamente Luanda, que, como nós vimos, que temos estado a assistir nos últimos 20 anos em particular, cresceu significativamente, mesmo até em termos de oferta de habitação com alguma dignidade, mas também quem tem acesso a essa habitação é a tal população que fica excluída daqueles que podem ser considerados pobres. Portanto, nós temos aqui todo um conjunto que, vistos com alguma tranquilidade, a pobreza em Angola vai seguramente muito além dos números que eu sei, mas eu entendo... Estes números poderão querer referir-se aos miseráveis? Sim, eu penso que sim. Eu confesso que não li o estudo do SEI, que não percebi que critérios é que eles consideram, que eles usam, porque a pobreza é classificada de várias formas, inclusivamente critérios internacionais de classificação da pobreza. Eu confesso não ter lido o estudo do SEI, que não percebo quais são, que aritmética que foi usada, que critérios é que foram usados para a definição da pobreza, mas como dizia, independentemente do que possa ter acontecido, se nós olharmos aqui a questão num plano multidimensional, nós temos pessoas que eventualmente poderão ser consideradas não pobres em Angola, mas que na verdade, se pensarmos nas condições de habitabilidade que têm e na forma que, no acesso à saúde, no acesso à educação e tudo e pouco mais, e etc., no fundo acabam mesmo por ser pessoas pobres, não é? Eu há bocado falava da habitação, tivemos alguma oferta nos últimos anos com o processo de reconstrução, nasceram várias centralidades, mas também algumas são um bocadinho mais dignas, né? Dão uma certa dignidade, e outras nem por isso, não é? Portanto, depende muito de como, dizia eu, que fatores é que são elencados para a definição da pobreza, mas eu, quando fazemos uma leitura muito mais abrangente dos factos, ficamos com a percepção de que há muito mais pobres em Angola, e muitos de nós que eventualmente
poderemos eventualmente considerar-nos não pobres, na verdade, somos até efetivamente... Porque, se diz, já não existe uma classe média. Claramente, somos efetivamente pobres e vivemos efetivamente na miséria. Mas isto, voltando à questão dos números, e focando-nos exclusivamente nos números apontados pelo SAIC, é claro que só podem traduzir uma má notícia, no sentido em que, mesmo em termos estatísticos, e diria académicos, porque se trata de um estudo de uma instituição com a reputação que tem, nós temos aqui leituras que dizem que a pobreza está efetivamente a aprofundar, não é? O que é dramático. É verdade que o SAIC também diz que prevê um alívio, salvo erro, a partir de 2026, 2027, mas como os próprios pesquisadores entendem, as previsões são previsões, portanto, o alívio da pobreza no médio prazo dependerá muito também de um conjunto de variáveis que venham a materializar-se, nomeadamente a questão do crescimento económico. É preciso que haja já vamos a essas variáveis, mas não estando claro a que tipo de pobreza se refere esse estudo, mas como é que o governo deve encarar esta perspectiva de ter pouco mais de metade da população pobre? Assim, esse ponto de vista, eu penso que o governo não precisava de... Os estudos são muito importantes, atenção, é preciso que... eu vou dizer qualquer coisa para não ser eventualmente interpretado de forma errada. Os estudos são muito importantes, mas eu não acredito que o governo precisasse de algum estudo para perceber que, de facto, a maioria esmagadora da população angolana é pobre, e ainda um número significativo que é paupérrimo, de facto. Não é? Eu penso que o governo não precisa de estudos para isso. Não é? Portanto, a pobreza está aí, a mão de semear, vê-se, está na rua, está em todo lado, quer nos centros urbanos, quer nas realidades mais recônditas. Portanto, a pobreza está efetivamente em todo lado. Dito isto, não sei como responder a tua pergunta, porque a pobreza, o combate à pobreza devia ser, de facto, ao contrário acontecido, devia constar sempre entre as agendas prioritárias da governação. O combate à pobreza devia ser sempre uma questão-chave. Sim, mas e que resultados? Tu estás a dizer-me que temos uma instituição reputada que está a dizer que a pobreza vai agravar-se. Então qual é a relevância dos programas? Se existem programas é porque os programas não funcionam. Não. Isso é uma questão que me parece básica e lógica. Demonstra alguma preocupação, não? Não, mas o demonstrar preocupação, nós podemos demonstrar preocupação com muita coisa, não é? Se nós tivermos o Presidente da República ou um Ministro a dizer, olha, nós estamos preocupados com os níveis de pobreza, já demonstrou preocupação. Isso tem alguma importância? Qual é a relevância disso? Não é? O que interessa, efetivamente, é que mais do que demonstrar preocupação do ponto de vista teórico, é que se efetivem programas que sejam de facto execuíveis e que produzam resultados. Isso é que interessa. Porque demonstrar a preocupação só no plano teórico, nós podemos demonstrar preocupação. Olha, repara que também Angola é um país democrático, está escrito assim na Constituição. Não é? É um país claramente democrático como é os Estados Unidos. A Constituição pelo menos diz isso, não é? Ou como são os Estados Unidos da América, ou como será o Brasil, ou como será Portugal. A nossa Constituição diz. Portanto, a questão de demonstrar preocupação não é relevante quando estamos perante estudos de instituições reputadas que alertam precisamente para o facto de que depois de todo esse período de lutas e de muitas dificuldades, os sinais mais imediatos ainda não são animadores. Não é? Vamos continuar a ter, os níveis de pobreza vão se agravando porque não há respostas imediatas para a questão. Portanto, isso revela naturalmente a incapacidade que há muita verborreia, muita parra e pouca uva, para usar aqui portanto, é muita confusão, é muita narrativa, é muito falatório, mas depois, em termos muito práticos, aquilo que os estudos nos dizem, infelizmente, é que efetivamente a pobreza está a agravar-se. Agora, assim, está a agravar-se. O que é que deve ser feito para se combater? Naturalmente, para se combater a pobreza é preciso que um conjunto de situações se materializem, a começar com a questão do crescimento económico. Não é possível combater-se a pobreza com uma economia que não cresce. Não é possível.
E no nosso caso, não basta crescer só, é preciso crescer a taxas que sejam, digamos, proporcionais às necessidades que se colocam no país, não é? Porque nós temos os níveis de desemprego que nós temos elevadíssimos, não é? Que também se combatem com crescimento, porque se não há crescimento económico, não há recursos para se combater a pobreza. E quando eu digo não há recursos para se combater a pobreza, não me refiro a políticas necessariamente assistencialistas, no sentido do Estado pegar dinheiro e dar às pessoas de transferências diretas, seja lá o que for, tenham a importância que tenham. Mas se houver crescimento económico, isso significa, e crescimento económico, como eu digo, que seja um crescimento que tenha capacidade de dar resposta aos problemas, vai-se combater a pobreza por via da empregabilidade, por exemplo, não é? Se as pessoas tiverem a possibilidade de terem emprego, não é? E particularmente se este emprego for um emprego condigno, por via disso, é o maior empregador. Não. O que eu digo, repito, o que eu estou a dizer é preciso que haja crescimento económico. E quem cria as políticas de promoção de crescimento económico é o Estado, não é? É fundamentalmente o Estado. Portanto, se não há crescimento económico e as perspectivas todas elas que se colocam até diria no médio prazo não são animadoras para aquilo que são as necessidades do país, para aquilo que são as exigências que se colocam, fica extremamente difícil combater a pobreza. Como é que se vai combater a pobreza se nós não crescemos em termos económicos? Não é? Agora a questão é o que é preciso fazer para crescermos em termos económicos? Não é? O que é que o governo não tem feito até hoje? O governo não tem sido capaz. O governo não tem feito muita coisa. O governo não tem feito reformas necessárias. Nós temos sempre que ter presente o seguinte. A prosperidade económica, não é? Que pressupõe o crescimento e o desenvolvimento económico, se nós fizermos uma leitura comparada, olharmos um pouco para a realidade mundial, nós vemos que a prosperidade económica também está intimamente associada à natureza dos regimes políticos. Quando nós dizemos, e estamos constantemente a dizer e a repetir e a repisar e a sublinhar, que é importante que Angola se democratize, nós estamos a dizer, por outras palavras, que esse processo de democratização, do ponto de vista das leituras comparadas, este processo agrega todo um conjunto de benefícios, todo um conjunto de valores, todo um conjunto de ferramentas que nos permitem, que nos dão mais possibilidades de prosperar. Não é? Há uma relação quase que indesmentível entre a nada dos regimes políticos, não é? E a prosperidade económica. Basta olharmos para o mapa mundial e facilmente chegamos a esta conclusão. Por isso é que a questão do crescimento económico, a questão da pobreza, no nosso caso em particular, não vale a pena, nós fazemos comparações, mas está bem, mas a China também não é, mas a China é um país com uma história diferente, com um percurso diferente, com uma história, nós quando nos referimos à China, não é? Nós encontramos, falamos da China antes de Cristo, o pensador chinês Sicrano do século X antes de Cristo, não é? No ano antes de Cristo, não é? Estou a dizer isso bem a brincar, mas isso é para dizer que nós não podemos, as realidades também não podem ser comparadas só de ânimo leve, não é? Portanto, a China é uma realidade completamente diferente, tem um percurso histórico completamente diferente, independentemente da natureza do regime que tem, que é um regime naturalmente fechado, mas a China tem uma história, tem um percurso, tem todo um conjunto de elementos que nos diferenciam. Portanto, nós não podemos ter o atrevimento de dizer, olha, nós também podemos crescer com todo esse autoritarismo, porque a nossa realidade é completamente diferente. Nós temos, repara, uma Constituição que consagra a democracia, em termos formais, o que pressupõe que o país gasta muita energia dos seus quadros, de parte significativa dos seus quadros, dos seus intelectuais, numa luta que hoje não devia fazer parte da agenda principal do país. A energia que parte significativa do país despende na luta pela democratização devia ser aplicada
para outras necessidades que o país tem. Devia ser aplicada para o desenvolvimento. As pessoas perdem muito tempo a pensar, a fazer planos, a criar estratégias sobre o que é que nós podemos fazer, como é que se pode avançar com este país, como é que se pode democratizar esse país. A energia que se gasta nisso, não é? O tempo que se perde, que muitos quadros, muitos intelectuais, parte significativa do país perde nisso, poderia ser potenciado para outras necessidades, para outras exigências do país. Por isso é que esta questão do crescimento económico, particularmente hoje em que o petróleo vai se tornando cada vez menos relevante na economia, não é? Porque é verdade, tu vais dizer, mas olha, nós no passado também tivemos o mesmo regime e havia crescimento económico, é verdade, mas tivemos crescimento económico e onde é que está o desenvolvimento económico? Não é? Por isso é que eu falava na questão da prosperidade, não é? E hoje temos uma realidade completamente diferente daquela que nós tivemos ontem, não é? Olha, ainda a semana passada, e o Valor Económico fez destaque com isso, nós tivemos uma responsável importante da Agência Nacional de Petróleo e Gás a alertar precisamente para o risco que se coloca ao país nos próximos 10, 16 anos, caso não se façam investimentos sérios no setor petrolífero. Não é? Se não houver investimentos sérios no setor petrolífero, e aparentemente o governo tem feito tudo o que pode, nós quando, e eu não digo nas entrelinhas, nós já ouvimos de declarações oficiais de entidades governamentais, nomeadamente a Ministra das Finanças, a Ministra Vera Daves tem-se referido a isso várias vezes, não é? Sobre todo o esforço que fazem no sentido de cedências aos principais investidores do setor petrolífero, de modo a atraí-los, de modo a fazerem mais investimentos, mas aparentemente as coisas não têm resultado na proporção desejável. Mas o segredo está mesmo aí, continuar a investir no setor petrolífero? Não. O que eu estou a dizer não foi isso que eu disse. O que eu estou a dizer é, tu poderias perguntar-me porque eu estou aqui a fazer uma relação entre a questão da natureza do regime e a questão da prosperidade. Sim, estás a falar de crescimento económico. Exatamente. E estás a falar de petróleo, mas deve-se continuar a investir no setor petrolífero. É evidente que se o petróleo continua a ser o recurso estratégico mais importante do país. Não tenhamos ilusões em relação a isso. O petróleo continua a ser o recurso estratégico mais importante do país. Não é? Se nós pensarmos... Mas é o que deve captar mais atenção? Não é necessariamente o que deve captar mais atenção, mas deve captar atenção proporcional às suas necessidades. Porque se nós temos petróleo para produzir, porque nós não podemos dizer, bem, a partir de agora é melhor esquecermos lá o petróleo, esqueçam lá isso e agora vamos virar-nos só para a agricultura e o que for. Não, isto é uma abordagem perfeitamente irresponsável e realista. Não é? Se nós temos reservas estimadas em 6 mil milhões de barris por explorar, não é? E que precisam de investimento para que sejam efetivamente explorados, tem de haver investimento para se explorar, porque são recursos que efetivamente podem ser aproveitados para se potenciar o tal crescimento económico que concorre naturalmente para o combate, olha lá, estávamos aqui a falar da pobreza, para o combate à pobreza, para o combate ao desemprego, etc, etc. Não é? Portanto, é importante que esse esforço de facto continue a ser feito. Agora, quando temos um conjunto de sinais contraditórios, não é? A pobreza está a aprofundar, a taxa de desemprego está a aprofundar, há receios sobre o que poderá acontecer no médio prazo em termos de investimentos, a capacidade de atração de investimento por setor petrolífero. Portanto, tudo isso desenha aqui um quadro de médio prazo que não dá esperança a ninguém. Talvez por isso também se explique a quantidade de pessoas que todos os dias vai abandonando o país, e se não fossem as barreiras, as dificuldades que se colocam em termos migratórios para determinadas realidades, talvez hoje Angola tivesse metade da população, mesmo com as pobrezas que existem, as pessoas juntariam os 500 kwanzas todos os dias para não comer, mas sim para comprarem bilhetes de viagem e para sair daqui, porque de facto as pessoas ficam com a percepção de que não há esperança no médio prazo e a todos os níveis. Não? O ambiente aqui continua muito crispado a todos os níveis. Não é? Por isso eu repito, a resumir essa questão, eu quando olho para essa problemática, no caso específico angolano, eu nunca consigo ver a questão do combate à pobreza, a questão do crescimento económico, a questão do desenvolvimento económico, dissociar essa abordagem da questão política, não é? Repara, por exemplo, que nós precisamos de
de níveis de liberalização económica mais acentuados do que aqueles que nós temos, não é? E a liberdade económica também é fundamental para o crescimento, não é? Porque nós não podemos ter um Estado que funciona como uma espécie de uma gangue, não é? Não pode ser. E nós continuamos a ter um bocadinho de quase isso, não é? Basta ver as grandes polémicas que estão no debate público, não é? Sobre a questão da prestação de contas, sobre a questão da forma como os contratos públicos são adjudicados. Portanto, nós temos aqui um Estado, e tudo, por isso é que eu digo que é importante a questão da democratização, porque nós temos aqui ainda um Estado que funciona, e depois não são 2, 3 ou 4, 5 grupos, não é? Porque é verdade que mesmo nas grandes democracias também existem grupos. Existem também elites, existem as elites do poder, existem as elites económicas, existem os grupos, etc. Mas só que são grupos que competem em ambientes mais ou menos, digamos, com campos mais ou menos retilíneos, não é o nosso caso. Não é? Aqui não há competição nada, não há competição no plano político, continuamos a ter uma espécie de um partido-Estado, não há competição no plano económico, porque tudo quanto tem dinheiro é da mesma família política, praticamente, não é? Portanto, isto não pode augurar, nós não podemos esperar por um país próspero enquanto estes gargalos estiverem por aí. Por isso é que eu repito, é importante que esta abordagem, sempre que abordamos a questão da pobreza, a questão do crescimento económico, é importante que não descuremos os riscos políticos, não é? Ou os constrangimentos políticos que também têm o seu peso sobre estas matérias. Vamos passar para um tema que está interligado, não é? A taxa de desemprego. Foi divulgada esta semana pelo Instituto Nacional de Estatística, que aumentou para 31,9% no último de 2023, portanto, ano passado, com 80,5% dos empregados a trabalhar no setor informal. Há leituras de algumas, e nomeadas, se não salvo erro, o SEIC dos números do SEIC, salvo erro, andarão à volta dos 85%, referindo-me aqui no caso da população economicamente ativa no setor informal da economia. Não é? SEIC ou Sinvestec? Não, o SEIC. Eu penso que é o SEIC, salvo erro, que tem apontado para cerca dos 85%, salvo erro. Portanto, claro, menos 5 pontos percentuais, não parece que faça aqui uma diferença muito relevante. Mas trazes-me aqui outra vez a questão, não sei o que é que eu posso acrescentar em relação a isso, porque disseste muito bem, são temas efetivamente associados. Nós não vamos combater o desemprego enquanto não tivermos capacidade, obviamente, de atrair mais investimento, enquanto não tivermos mais investimento, enquanto não mas lá fora, pudermos por exemplo, o Presidente da República diz que as condições estão todas criadas para que se venha investir aqui. Mas algo que não corresponde. Sim, mas eu, se fosse Presidente da República, talvez dissesse o mesmo também, porque enquanto Presidente da República, mas enquanto o Presidente não vai dizer lá fora... não arrumarias primeiro a casa para depois... Enquanto... ao fazer o papel de diplomata económico, naturalmente tem que dizer isso, não é? Tem que dizer isso. Mas a verdade é que, e descontando aqui todos os elementos a que eu fiz referência aqui há bocado, nomeadamente a questão política, a conjuntura macroeconómica também não é apelativa. Porque, repara, nós temos a questão, por exemplo, ainda há dias eu li uma declaração salvo erro, do empresário Pedro Godinho, que alertava para o risco de perdermos alguns empresários norte-americanos por causa da exportação de divisas, para compra de equipamentos, para aquisição de serviços, etc, etc. Portanto, a própria conjuntura... Sim, exatamente. Portanto, quando se fala de que as condições estão criadas, nós não nos podemos esquecer que temos uma conjuntura macroeconómica neste momento que é extremamente complicada, não é? E a questão do câmbio, para um investidor externo, sobretudo para o investidor externo, que supostamente traz divisas, a questão do câmbio não é problemática, só é problemática na perspectiva da segurança que ele terá de que os seus recursos poderão ser efetivamente exportados ou não. Porque no momento em que o câmbio, ou seja, o Kwanza, derrapou, como nós temos estado a ver, né?
nos últimos anos houve essa derrapagem significativa do Kwanza. A derrapagem do Kwanza é positiva para o investidor externo porque torna o investimento dele barato, não é? Porque o investimento se torna barato. Porque quanto menos fraco, mais fraco for o Kwanza, mais forte é a moeda do investidor externo, portanto o investimento para ele se torna mais barato, não é? Provavelmente, numa realidade em que o Kwanza estivesse meio valorizado, vamos dar aqui um exemplo muito prático, vamos fazer contas, bem, este engenheiro deve ganhar, vamos lá, 5 milhões de kwanzas, não é? 5 milhões de kwanzas que valem eventualmente a $50 mil. Hoje os 5 milhões de kwanzas valem o quê? Valem menos de $5 mil, não é? Porque o câmbio é na rua, os bancos não dão dinheiro, até o governador do Banco Nacional de Angola diz, eu também não sei o que é que está-se a passar, não sei quem é que sabe. Portanto, trago aqui essa comparação para dizer que do ponto de vista do custo do investimento, para o investidor externo, este momento é bom. Só que ele não está preocupado só com isso. Ele também quer perceber se depois de fazer o investimento, depois de eventualmente ter rendimentos, e aqui a questão também de ter rendimentos depende de onde ele faz o investimento, né? Porque é preciso perceber que se não há consumo, também há um risco, efetivamente, dos investimentos não darem resultados, dependendo da atividade que se exerça, não é? Portanto, o investidor também tem essa preocupação, não é? Portanto, quando o Presidente diz que as condições existem, não, as condições não existem, porque o investidor faz estas contas, não é? E as perspectivas que se colocam, repito, volto aqui à questão, as posições todas que se colocam em termos de médio prazo, não são necessariamente animadoras, porque nós continuamos a ter uma economia muito exposta às contingências internacionais. Continuamos a ter uma economia muito exposta. Não é? Continuamos a ter uma economia que só produz dólares com petróleo. Só. Se nós retirarmos o petróleo, não temos dólares, não temos divisas. Não é? Portanto, estes elementos todos são importantes na avaliação do investidor. Não basta dizer, não, estamos a combater a corrupção, os processos estão mais desburocratizados, eventualmente. Não basta dizer isso. Portanto, o investidor também faz contas olha também para a conjuntura macroeconómica, e sobretudo dependendo do setor em que pretende investir, não é? Porque há setores mais problemáticos do que outros, não é? Por isso é que, efetivamente, as condições não estão criadas. Mas este estudo dá-nos dados também sobre a informalidade. Sim, mas isso não tem nada de especial, não tem nada de novo. Eu comecei por dizer que até há estudos que dizem que a população economicamente ativa que está no setor informal é ainda muito superior. Portanto, o que é que nos está a dizer esse estudo? É um estudo oficial, é de uma instituição oficial, é o INE, que está a confirmar efetivamente aquilo que as outras instituições independentes dizem, ainda que haja diferenças em termos percentuais, mas está a dizer que, de facto, quem emprega, de facto, a economia que nós temos em Angola, na perspectiva do emprego, é efetivamente uma economia informal. É basicamente o que o estudo nos está a dizer, ou que os dados do INE estão efetivamente a reconfirmar. Porque se nós tirarmos aqui a variável informal, é o colapso, não é? É basicamente isto. Mas a questão é, há formas de o Estado em si ganhar com esta informalidade. Não, mas a informalidade é evidente que mesmo até em países que já avançaram muito... passaram a outro estado de incompetência. É assim, a informalidade tem de ser transformada, porque a informalidade é um setor que é muito difícil, para não dizer o impossível, para não arriscar dizer o impossível, de difícil regulação, não é? Portanto, todas as manobras que o Estado possa eventualmente fazer para transformar a economia informal numa economia que contribua, tu seguramente quando falas de Estado, eu estou a pensar que estás a pensar eventualmente a contribuição em termos de receitas, por exemplo, o Estado, não é por aí. O Estado não pode apostar na informalização da economia, o caminho não é este. O caminho tem de ser forçar aquelas atividades que têm um potencial de formalização grande, tem que se forçar aquelas atividades, digo, que têm esse potencial, portanto, a tirá-las do informal para o informal, porque é muito mais fácil regular no formal, porque no formal as pessoas têm que lidar com impostos, têm que lidar com bancos, têm que lidar, portanto, as possibilidades que o Estado tem para regular, para
para cobrar são muito maiores do que, portanto, não é por aí o caminho. Não vale a pena inventarmos aqui agora que a solução, já que está todo mundo aí na informalidade, é para lá que o Estado se vai meter para buscar dinheiro. Isso não funciona, isto não é um caminho, nem pouco mais ou menos. A luta deve ser contrária, ainda que a informalidade e quase todas as economias de alguma maneira podem ter algum nível de informalidade. Não nestes números. Não, claro, eu disse podem ter algum nível, evidente. No nosso caso é de facto uma situação problemática, porque lá está, aqui também está uma explicação dos níveis de pobreza que existem, porque quando tu falas da questão do emprego, a questão, mesmo esta população que está empregada, depois é preciso perceber qual é a qualidade do emprego que tem, não é? Porque a questão do emprego não basta só dizermos que as pessoas estão empregadas, seria importante também dizer qual é a qualidade do emprego que essas pessoas têm. Porque nós ainda temos... Quando falas da qualidade do emprego... Tem a ver com a precariedade, com a qualidade dos rendimentos. A precariedade do emprego. E aqui a precariedade pode ser abordada a vários níveis, desde as condições a que muitos trabalhadores são sujeitos para efetivamente exercerem as suas atividades, a questão da remuneração, por exemplo, não é? Portanto, a questão do emprego, nós dizemos, olha, 31% de desemprego. Bem, mas os outros 69 que estão empregados, se calhar só uma parcela pequena que está efetivamente bem empregada. Não é? A massa significativa está muito mal empregada, é muito mal remunerada, é muito mal... Portanto, repito, o caminho tem que passar por reformas muito profundas que, de facto, propiciam o crescimento económico, não é? Que garantam mais solidez nos processos económicos, mais previsibilidade, mais segurança, não é? Porque de outra forma vamos ter muitas dificuldades, vamos andar aqui, se nós recuarmos aos discursos de 2017, 2018, 2019, os discursos inflamados dos membros do governo, nós estamos a ver uma Angola que em 2022 estava a ficar perto de Dubai, não é? Prometeram-nos uma Califórnia, inclusivamente, etc. Não vale a pena, nós vamos andar aqui durante décadas a enganar-nos, não é? É preciso que o país faça reformas. Eu, quando falo em reformas, o meu alcance de reformas não tem que ver com isso que se anda aí a dizer, não é? As reformas mais importantes de que esse país precisa, em primeiro lugar, são reformas políticas para se libertarem as instituições, para se permitir que de facto, haja espaço para que as pessoas trabalhem, para que a economia desabroche, não é? Porque quando nós temos uma economia em que, às vezes, para se ter acesso a um crédito bancário, independentemente das capacidades que eu tenho e da qualidade do meu projeto, também olham para mim e tentam perceber outras coisas, não é? Se eu depois vou votar ou não vou votar, se em quem vou votar, fica extremamente difícil, não é? Fica extremamente difícil. Portanto, é tudo isso que é preciso, em tudo isso, é todo esse trabalho de casa que é preciso ser feito. E não é um trabalho pouco, não, porque as reformas políticas, aquelas de fundo, passariam necessariamente por desmantelar o poder hegemónico que o MPLA tem, não é? Porque seria importante, não é? No nosso contexto, na nossa realidade, seria importante. Portanto, são reformas como estas que efetivamente depois podem permitir-nos sonhar de outra forma, não é? Porque senão vamos ficar aqui, de facto, como disse aqui há bocado, com o Estado a agir como uma espécie, parece como se fosse uma espécie de uma gangue, não é? E o resto tudo à volta a tentar perceber o que é que se passa, não é? E estamos aqui ano após ano, décadas após décadas, a repetir, a dizer as mesmas coisas quase de forma esquizofrénica. Vamos avançar para outro tema. O Ministério da Agricultura entende que as perspectivas do PND quanto à produção de cereais não são realistas, pelo que tiveram de ser revistas em baixa. O Governo faz de facto estudos ou lança números? Silvia, eu vou responder-te isto da seguinte forma. Quando fui conhecido, eu penso que foi o decreto 222, de 23 de junho do Plano Agrão, a imprensa naturalmente explorou o máximo que pôde a questão do Plano Agrão, que tal. O Valor Económico também fez vários trabalhos a propósito, e eu lembro-me o Valor Económico ter escrito um editorial que dizia isso mesmo. Era qualquer coisa, parece que as pessoas vêm de outro planeta, não é? Parece que são naves espaciais, é assim que se diz, não é? Parece que de repente aterram e fazem aqui umas coisas absolutamente esquisitas. Deixa-me que eu te diga o seguinte:
eu tenho aqui de propósito o Diário da República, em que foi publicado o planagrão, e relativamente às metas de produção, por exemplo, repara que o governo dizia que em 2021 a produção de arroz estava em 5.204 toneladas. E o governo dizia que ia sair de 5.204 toneladas em 2022 ou 2023 para 2.322 toneladas em 2027. Se alguém sonhou e depois aí... Fica-se aqui com a sensação de que, de facto, alguém sonhou e escreveu um sonho. Alguém sonhou. E nós dissemos isso na altura, e naturalmente fomos criticados, está a ver? Porque, os bota abaixo, os do contra, os não veem nada... A questão não é esta. E mais, e repara aqui o outro pormenor. Eu estou a tirar dados que estão num decreto presidencial. O ministro, ou melhor, o responsável da agricultura, que se referiu, o diretor nacional, quando se referiu à produção de arroz, nomeadamente, disse que o país anda com uma produção abaixo dos 30 mil. Em 2021, isto aqui é um decreto presidencial. 5 mil, a base de partida era 5.204. O ministro está a dizer-nos agora que está abaixo de 30 mil. Bem, é verdade que o ministro não... Eu não posso dizer... É verdade que o ministro não mentiu. Né? Porque se estiver em 4 mil, está bem abaixo de 30 mil. Se estiver em 6 mil... em 2021 estava em 5.204. Se estiver em 5.205, está mesmo abaixo de 30 mil. Não acreditamos que quando ele diz menos 30 mil, está ali próximo dos 30 mil. Mas nós estamos aqui a dizer... repare, o responsável, o diretor nacional, diz outra coisa interessante, não é? A capacidade de produção que existe hoje, o país hoje está a produzir apenas 6% das suas necessidades. Apenas 6%. Ou seja, se tivermos, ele diz abaixo de 30 mil, eu estou a ser generoso, estou a partir dos 30 mil. Ora, ele diz, olha, nós temos uma necessidade de consumo de 500 mil toneladas ano. E estamos a produzir menos de 30 mil. Vamos assumir que sejam 30. São 6%. Mas o arroz foi taxado. As taxas de importação foram agravadas. Aliás, não havia taxa, fizerem uma taxa de 20%. Eu não sei o que diga sobre isso. Os factos falam por si. Mas num país que tivesse a capacidade total de produção, isto de alguma forma estimularia essa produção? Eu não percebo a taxação não, a taxação seria mais percebida, não é? Se nós, porque assim, não vamos falar em capacidade, talvez aqui eu tenha usado erradamente o termo capacidade. Sim. Potencial de produção existe. Não é? Potencial de produção efetivamente existe. Mas o caminho de transformação do potencial, da materialização deste potencial em capacidade e depois em produção efetiva, é um caminho, é um percurso muito sofrido. É um percurso muito longo, não é? Especialmente nas condições em que nós nos encontramos, especialmente num setor tão complexo quanto é o da agricultura, que é um setor em que as pessoas tradicionalmente, particularmente num contexto como o nosso, têm muito medo de investir, por causa das lógicas de curto prazo, não é? Porque só investe efetivamente em agricultura, pelo menos do ponto de vista industrial, não é? O governo fala muito de agricultura familiar, tem a sua importância, tem muita importância, é verdade, mas pelo menos do ponto de vista da produção industrial, em escala e o que for, só investe na agricultura quem efetivamente tem peito, não é? Quem tem efetivamente peito, quem tem estômago, tem as todas, não é? Porque são investimentos de elevadíssimo risco. É? De elevadíssimo risco. E aquilo que nós temos em termos históricos é que, efetivamente, há muito pouca gente, em termos nacionais, há muito pouca gente que está, de facto, interessada em investir, porque depois também se falam em linhas de bonificação de crédito, mas que depois só ficam no papel em termos de materialização. É tudo muito difícil, não é? Portanto, aquilo que o diretor nacional veio dizer, nós já o dissemos há algum tempo, que de facto o governo anda a assumir números. Mas os ministérios não fazem parte destes estudos. Mas isto está a dizer-nos uma coisa, está a dizer-nos que de facto nós temos um governo incompetente.
Não é? Preciso que as coisas sejam ditas com alguma não é? É tudo incompetente. Isso resume, olha, isto faz isto, porque tu tens essas pérolas, porque isso faz-se mesmo, porque isso faz melhor, porque isso faz mesmo, e eles colocam mesmo, põem nos papéis. Não é? É qualquer coisa que, de facto, é qualquer coisa mais do que surreal. Não se consegue perceber isso. Não é? Repara que o Planagrão previa investir no período que estava estabilizado até 2027, ano a partir do qual se passariam a produzir as tais 6 milhões de toneladas de cereais, como prevê o programa. Precisava de mais 600 milhões de dólares ano para investir especificamente no programa, e depois havia uma componente também de investimento em infraestruturas. Não existe nada disso. Não é? E o 2027 está ao virar da esquina. Ora, nesta altura desse do projeto campeonato, estará mesmo na falta de investimento. não há investimento nos recursos. Não há capacidade de mobilização de recursos. Mas mais do que isso, também a falha está no próprio projeto em si, na forma como as metas são assumidas à partida. Porque nós estamos em 2024, não é? Então deixa-me contar que não é uma criança. 2024, 2025, 2026, 2027. Não é? Nós estamos a assumir que até final de 2027 nós devemos estar a produzir 2 milhões e 322 toneladas de arroz. O ministro está a dizer, olha, nós estamos abaixo das 30 toneladas. Das 30 mil toneladas. Eu quero acreditar que se em 2021 estávamos nas 5 mil toneladas, o abaixo do diretor nacional dos 30 mil deve ser um abaixo dos 10 mil. Ele provavelmente só não quis dizer isso. Não é? Mas nós estamos a ser generosos, estamos a partir dos 30 mil, para fazer uma extrapolação que, ainda assim, isso representaria só 6% das necessidades de consumo, de acordo, 6% da procura, de acordo com as contas oficiais. Vamos assumir também que as contas oficiais, nesse sentido, eventualmente vamos assumir que estão corretas, porque nós estamos a falar apenas de 6%. E o arroz depois é taxado, porque o governo entende que tem de ir buscar dinheiro, está aflito, precisa ir buscar dinheiro em tudo quanto é lado, então vamos lá taxar o arroz que nós não estamos a produzir. Não é? E que é um dos principais alimentos da dieta dos angolanos, não é? Dos principais. Eu penso que o milho, a fuba e o arroz serão provavelmente os principais da dieta alimentar dos angolanos, e o governo vai taxar aquilo que não está efetivamente a produzir. Quais são as consequências mais diretas de quê? Dos números do diretor nacional, ou do facto de se ter taxado o arroz? Já falamos, taxado quando não se produz o suficiente, não é? Naturalmente, então, Xali, eu já devo estar aqui há 2 semanas e qualquer coisa, e quando eu cheguei ao aeroporto, foi buscar-me um amigo e disse, então, como é esses 2 meses, como é que tem estado o país? Disse, o saco de arroz, antes das eleições estava a 7, 8, não sei, ou 12, ou qualquer coisa, agora está 25. Quer dizer, o saco de arroz agora está 25. Eu respondi a pergunta das consequências. O saco de arroz, antes das eleições, quanto é que custava? Ajuda-me lá. Que eu não me lembro alguma vez ter comprado um saco de arroz, mas devia... porque o saco de arroz está na boca de toda a gente. Só se fala do saco de arroz. O saco de arroz, o saco de arroz. É que já nem como é que é? Agora sócia. É sócia, não é? Agora a sócia tem que ser uma sócia de 5 ou 6, não é? As consequências estão aí, portanto, essa é a melhor forma de te responder. O saco de arroz está na boca do povo. Os 25 mil kwanzas do saco de arroz estão na boca do povo. Esta, naturalmente, é a consequência objetiva. Ok, vamos avançar para outro tema. São 18h40, já avançamos para o final do programa, quase isso. As administrações municipais e as embaixadas são as mais incumpridoras no que à prestação de contas diz respeito, o que levou a Ministra das Finanças a ameaçar condicionar os orçamentos. Este é o melhor caminho para que se ande na linha? Eu tenho de admitir que há coisas que são muito difíceis de comentar, há coisas que são muito difíceis de perceber, porque repara que nós temos um governo que nos disse, depois de ser eleito em 2017, não é? Ou depois de ser declarado vencedor,
que ia combater a corrupção e na forma como se disse, não é? E um dos elementos fundamentais do combate à corrupção, ao contrário, por isso é que eu repito, o que nós temos é efetivamente um governo incompetente, nós temos uma liderança efetivamente incompetente, porque o caminho do combate à corrupção, em termos estruturais, passaria por reformas muito sérias no plano da legislação, no plano do reforço das instituições, não no plano do reforço da pessoalização das instituições, do controlo pessoal das instituições. Não é? Deveria passar pelo plano, e quando eu falo de reforço das instituições, incluindo as capacidades de fiscalização, de auditoria e de prestação de contas e de transparência. Não é? Nada disto aconteceu. Não só nada disto aconteceu, e as administrações, eu vou fazer aqui um paralelo aparentemente absurdo, não é? Porque nós fomos ao ponto de ouvir o próprio Presidente da República dizer, por exemplo, relativamente a um tema que é que é absolutamente crítico no processo de combate à corrupção, que era a necessidade de os agentes públicos, ou pelo menos aquelas pessoas que assumem responsabilidades no aparelho do Estado, declararem os seus rendimentos. É? Para que toda a gente soubesse com quanto é que o Molaza estava a entrar quando chegou à administradora lá da comuna do não sei de onde, e depois com quanto é que está a sair. Não é? E como é que e se houver diferenças inexplicáveis, onde é que ele encontrou? Se ele fez uma fábrica de dinheiro, não é? Se entretanto produziu negócios e como é que produziu, não é? Nada disto foi feito. Ora, quando na superestrutura o caminho que se seguiu foi o do reforço da pessoalização do poder, do controlo das instituições, da relativização de processos, eu quando aqui falo de processos refiro-me nomeadamente a questões, a iniciativas legislativas, a projetos de legislação que poderiam efetivamente reforçar de alguma maneira os aspectos relacionados nomeadamente com a transparência. Quando a nível da superestrutura se ignora tudo isso e confunde-se o combate à corrupção com vamos lá prender o fulano, o cicrano e etc. E assim estamos a combater a corrupção. Nós ficamos com alguma dificuldade de condenar os administradores municipais. É muito difícil. Porque a questão das administrações municipais é replicável, é perfeitamente replicável em relação às demais estruturas do Estado. E do governo, e do Estado. Temos o problema, por exemplo, das embaixadas, que é um problema crónico. As embaixadas também vivem o mesmíssimo problema. Pouquíssimas ainda os relatores serão relativamente pouco tempo, nós ainda, penso que foi a coisa, foi no rescaldo do ano passado, que andamos aqui a comentar a Conta Geral do Estado e no aspecto referente à prestação de contas pelas embaixadas, por exemplo. Das 88, apenas 23. Portanto, é aquilo que eu digo, fica muito difícil. Eu não estou a dizer, atenção, vou dizer isso com algum cuidado para não ser mal interpretado. Eu não estou a dizer que não se deve cobrar. É evidente que devem. Mas fica muito difícil. É exigente demais, passo aqui a repetição, exigir aos administradores. Quando a nível da superestrutura não se faz esforço nenhum no sentido de se promover a transparência na forma como ela deve ser efetivamente posicionada. Aliás, a semana passada também foi-se dito que a Presidência da República, os tribunais e tudo mais também não tinham apresentado. É disso que eu estou a falar. É disso que eu estou a falar. E aliás, nós já tivemos já temos situações de como nós lembramos, foi uma situação que foi recordada pelo processo que a UNITA levantou, aquele processo de destituição do Presidente da República, aquela iniciativa, em que apontava elementos, nomeadamente, de discrepâncias entre os números que o Governo reportava em termos de saldo orçamental na Assembleia Nacional e aquilo que depois aparecia em termos da Conta Geral do Estado. Aquilo que eu digo, fica muito difícil exigir aos administradores
não é? Que recebem 20 milhões, 25 milhões, não é? Muitos deles até dependem de... Fica muito difícil, que nem sei se têm estruturas suficientes para prestarem contas. Não sei o quão reforçadas efetivamente as administrações estão. Eu não estou a querer dizer isso, não estou a relativizar, não estou a banalizar, nem pouco mais ou menos. Eu só estou a dizer que não se fez quase nada que seja suficientemente estrutural a partir de cima para que as cobranças aqui na infraestrutura, não é? Pudessem ser tão legítimas quanto isto que se pretende dizer. Estamos a ficar sem tempo, vamos ao último tema. Esta semana o embaixador russo deu uma entrevista ao Valor Económico, uma entrevista, diga-se de passagem, extensa, entre as várias coisas, deu uma série de razões pelas quais ele entende ser mais benéfico para Angola estar ligado à Rússia do que aos Estados Unidos. Está meio que a puxar a brasa para a sua sardinha. Sim, mas é natural, mas também ele não podia dizer o contrário. Ele é o representante do Estado russo em Angola, está em Angola para defender os interesses do Estado russo. De outros países, por exemplo? Não, mas os Estados Unidos é simples, porque os Estados Unidos são o principal rival da Rússia. Não é? Aliás, a entrevista, e é uma entrevista muito interessante, muito bem feita. Eu passo aqui, eventualmente, qualquer exagero, por ser o Valor Económico, qualquer umbiguismo, mas é uma entrevista muito interessante e muito recomendável. Eu diria que faz uma abordagem muito interessante sobre os aspectos do relacionamento histórico com Angola e a rivalidade inquebrantável com os Estados Unidos, não é? A entrevista está muito focada nisso, naturalmente, em relação às opções que Angola vai fazendo. É natural que ele, reconhecendo a soberania que Angola tem, a legitimidade que Angola tem de fazer as suas opções, não é? Entende que, de facto, com a Rússia, Angola estaria mais bem acompanhada do que com os Estados Unidos e fundamenta com o facto de, em termos históricos, os russos serem muito mais leais, muito mais fiéis aos seus parceiros e amigos do que os Estados Unidos, não é? Que os Estados Unidos têm, por outras palavras, eu estou aqui a parafraseá-lo, que têm amigos muito circunstanciais, né, que viram a lata do dia para a noite dependendo das circunstâncias, e os russos são muito mais fiéis, são muito mais leais e que fez um percurso sobre toda a ajuda que a Rússia prestou a Angola do MPLA, não é? Digamos assim, e é normal. Portanto, eu teria um pouco mais a dizer relativamente à entrevista. É uma leitura de um diplomata, de um país que tem a importância que tem e num momento político específico, não é? Como nós sabemos. E pronto, que acha mas que já de facto... te parece, ao ter de escolher, o que é que seria mais benéfico para Angola, estar aliado à Rússia ou aos Estados Unidos? Não, eu penso que eu gosto mais e já o disse aqui várias vezes, eu acho que Angola eu gosto mais da política da neutralidade, no caso de Angola. Neutralidade não significa fazer opções neste caso particular, mas é fazer opções que não comprometam necessariamente as relações consolidadas que já existem. Quando dizes a política de neutralidade, falas de José Eduardo Santos. Eu penso que sim, ele terá sido um pouco mais, foi mais neutral nesse sentido, portanto era uma abordagem que não se deixava propriamente, pelo menos, sobretudo no pós-guerra, depois de Angola começar a consolidar-se, não é? Era uma abordagem que não se deixava propriamente chantagear com muita facilidade, não é? E o embaixador russo, sem querer, acabou por dizer isto mesmo, não é? Que a relação com os Estados Unidos é uma relação imposta. Os Estados Unidos impõem, ditam as regras e subjugam, não é? Ao contrário do que faz a Rússia. Portanto, eu penso que a relação com os Estados Unidos é benéfica, a relação com a Rússia seria benéfica, a relação com a China seria benéfica, com todos os outros, com a Inglaterra, a França, etc. A Angola devia ter capacidade de definir a sua própria agenda. É verdade, temos de reconhecer que os poderosos são sempre poderosos, os grandes são sempre grandes, influenciam sempre as agendas dos países pequenos, mas Angola conseguiu construir uma tradição durante algum tempo de manter relações mais ou menos equilibradas, tranquilas com os grandes players mundiais,
e fomos sobrevivendo com alguma tranquilidade. Aquilo que está a acontecer agora, e está à vista, quem ler a entrevista, embora o discurso diplomático seja sempre muito cuidadoso, mas nas entrelinhas ele diz claramente que Angola fez a opção pelos Estados Unidos, mas é uma opção que foi imposta pelos Estados Unidos, ao contrário daquilo que poderia ter da Rússia, e eu penso que nesse sentido, de alguma maneira ele tem razão. Portanto, a relação com os Estados Unidos é claramente determinada mais pelos interesses norte-americanos do que propriamente pelos nossos interesses, não é? No sentido de imposição de agendas. Agora, eu não estou aqui a querer dizer, naturalmente, que não seja benéfico manter relações com os Estados Unidos. É benéfico. Angola, repito, o que seria desejável era que o país fosse capaz de ter, do ponto de vista da sua política externa, manter relações o mais saudáveis possíveis com os diferentes atores internacionais e, sobretudo, num período em que muita gente esclarecida vai dizendo que os Estados Unidos vão perdendo a hegemonia sobre o mundo, em que temos aí um gigante asiático, a China, que claramente já está posicionada para tomar de assalto a liderança da economia global. Estas opções de ficamos com quebrando ou condicionando ou manchando a relação com os outros, eu não sou, francamente, adepto destas opções. Mas pronto, quem conduz a política externa é o Presidente João Lourenço e ele tem legitimidade para fazer as escolhas que ele entende, embora nós também tenhamos a legitimidade de discordar. Dito isto, colocamos um ponto final na análise da semana. Até à próxima. Obrigado, até à próxima semana. O resumo semanal da atualidade passa por aqui. A política, a economia, as polémicas, o rumo do país. Decisões em análise. Todas as sextas-feiras, no final da tarde, com o diretor do jornal Valor Económico, Evaristo Molaza. Rádio Essencial, uma opinião com valor.